Sister Hong, ou eu diria Sissy Hong, submissos que nem sequer se consideram bissexuais, implorando pra levar leitinho dentro de um macho superior a eles. Ou uma mulher que encontra uma calcinha no meio das coisas do seu marido. Eu sempre me pergunto, será que ele realmente tá traindo ela? Ou é uma Sissy? O meu primeiro contato com feminização foi através da minha própria Sister Hong. Para serem minhas sissies e estarem sendo namoradinhas uma da outra. Dois homens que nunca tinham tido nenhum tipo de contato sexual com outro homem. Gosta de dar nome às suas sissies? O que acha que é o fator mais comum para nós homens sermos fãs de feminização? Te dá prazer forçar a feminização? Qual é o inverso da feminização? Como é que uma cis encontra uma mulher que goste de estar praticando? Olá, fetistas e simpatizantes. Bem-vindas a mais um episódio das Confissões de uma Dominatrix. Eu sou a Mistress Kaizen, dominadora profissional, mentora, educadora fetista e, obviamente, apresentadora desse podcast. E hoje nós vamos começar com um exercício. Imagina que você é um homem vivendo na China, com assim uma vontade de estar engajando em atividades libidinosas. Você está em dating apps, sites de fetiche, à procura de uma parceira sexual, algo sem compromisso, de preferência com uma casada insatisfeita sexualmente com seu marido, ou então com uma esposa que acabou de ser abandonada. E agora imagina que te deparas com um perfil que é exatamente aquilo que estás à procura. As fotos são absolutamente incríveis. Os áudios te deixam assim, derretendo por dentro. Ficas já todo animado, sabendo que existe a possibilidade de estar se relacionando com uma mulher bonita, fogosa, tanto quanto tu. Entretanto, existe uma condição para que vocês se encontrem, para estar interagindo de uma forma íntima um com o outro. É necessário levar um alimento, seja uma fruta, verdura, peixe, leite, alguma coisa para casa. E assim vais, passando primeiro no mercado, já todo animado. Chega no local e te deparas com trajes bem modestos, uma saia longa, uma camisa de manga comprida, gola alta, um cabelo demasiado encaixado e arrumado, uma franjinha e, óbvio, uma máscara que nos faz lembrar dos tempos da pandemia. Olhando mais de perto, começas a perceber que por mais que algumas características físicas estejam alinhadas com as imagens que te despertaram interesse, claramente não é a mesma pessoa. Ou se é a mesma pessoa, é claramente uma versão trabalhada em inteligência artificial ou algum aplicativo fajuto de
mudar a imagem. Dada uma inspeção mais próxima, começas a perceber que tem alguma coisa estranha ali. Essa mulher claramente não é aquilo que estavas à espera, mas além de um Photoshop mal feito de uma melhora por AI, aquela mulher não é uma mulher de toda. É um homem vestido de mulher. Mas já estás lá, com tesão. O que é que tu fazes? Tu ficas e troca um orifício pelo outro? Ou viras e vas embora? Cerca de 1.600 homens ficaram, interagiram sexualmente, foram usados e abusados pela Sister Hong, ou eu diria Cici Hong. Cici Hong é um homem que se veste de mulher, que encontra homens geralmente mais novos, com fetiche ou não, por mulheres mais velhas, abandonadas sexualmente pelos seus maridos, onde uma peça de fruta ou de hortaliça, tua escolha, garante um sexo rápido, sem compromisso. Só que o que eles não sabiam é que tudo isso estava sendo filmado, indo para um grupo privado da Sister Hong, onde ela cobrava cerca de 19 euros por mês para as pessoas conseguirem acessar todos os vídeos dos seus encontros. Inevitavelmente, os vídeos vazaram e um escândalo tomou conta da China, onde Sister Hong foi presa aos 38 anos de idade por distribuição não consentida de conteúdo sexual. E junto com a sua prisão, mais de 1.000 homens foram expostos, tiveram a sua intimidade vazada. Alguns homens de família, casados, supostamente heterossexuais, sendo expostos não só por terem uma minhoquinha entre as pernas, ou por federem lá embaixo, sendo obrigados a tomar um banho antes, ou então tendo o look completamente sujo e limpo por um lencinho umedecido por um homem de peruca, fingindo ser uma mulher de meia idade, descontente no seu próprio relacionamento. O caso rapidamente se alastrou pelas notícias, sendo alvo de muita piada, memes foram criados, questionamento de como foi que um homem de quase 40 anos, com uma peruca, uma maquiagem mal feita, trajes modestos, conseguiu manter relações sexuais com homens bonitos, gostosos, outros completamente feios, não podemos negar. E com isso, obviamente, trouxe luz a um dos meus fetiches favoritos: feminização. O ato de se colocar em trajes femininos por motivos eróticos, onde homens são transformados fisicamente, esteticamente, psicologicamente em mulheres, em putinhas, em vagabundas, onde dizem adeus a toda a masculinidade que algum dia esteve ali, dando espaço para o nascimento de uma nova personalidade, onde
o feminino é elevado e o masculino não tem espaço. A feminização é um dos meus fetiches favoritos, porque engloba sempre muitas outras práticas. Nunca é apenas sobre feminização. Geralmente comigo tem uma troca de poder envolvida. Eu uso desde uma ferramenta de humilhação, fazendo um homem que se vê tão másculo e que tem uma vivência tão máscula na sociedade, transformando na minha cadelinha, sendo obrigada a me servir da forma em que eu quiser. Um homem que não serve mais como homem, que não tem utilidade como homem, mas que pode se transformar numa forma de render para mim como minha putinha. Existem várias formas de acessar esse fetiche. Como eu disse, tem muitos níveis. Pode vir desde uma ferramenta para humilhação, como eu acabei de dar como exemplo, como também algo muito mais profundo, uma forma de honrar o feminino, de existir como uma nova pessoa, uma nova personalidade, livre de todas as amarras do patriarcado e de tudo aquilo que é esperado dos homens dentro da sociedade. A feminização vem como uma forma de libertação de todos esses papéis da masculinidade frágil. Vem como forma de explorar um lado que muitas vezes é extremamente reprimido nos homens. Feminização, para mim, é uma forma de trazer aquilo que muitas vezes eu vejo como menos que, para trazer com algum nível de validação. Porque, muito possivelmente, a razão pela qual eu adoro feminização e cissis, além de toda a parte estética e maquiagem, é trazer um ser que não tem muito valor aos meus olhos, não para o mesmo patamar que eu estou, mas para a mesma categoria, onde se calhar eu nunca iria dar tanta atenção se fosse um escravo regular, mas às vezes com essa mudança momentânea de comportamento e de gênero, essa inversão toda de papéis que acontece, acaba sendo muito atraente no nível psicológico para mim, porque eu estou muito mais aberta a enxergar o ser humano que está na minha frente. Porque eu sei, e isso não vai ser um choque nenhum para quem me serve e me conhece, mas eu tenho uma tendência a ser um bocado misândrica. E não porque eu odeio homens, eu não odeio homens, mas porque eu acredito na supremacia feminina e conseguir trazer um macho que não teria interesse nenhum aos meus olhos para ser alvo de entretenimento para mim e conseguir ser uma ferramenta para me tirar do tédio que me aflige. Eu sou uma dominadora que me entendia muito facilmente e eu sinto que a feminização é das práticas onde o tédio não tem espaço, porque tenho tantas coisas para serem exploradas e tantas facetas e comportamentos, e realmente a construção de uma nova pessoa, de uma nova personalidade. E quando eu tenho uma Cici na minha frente, que já passou por toda essa transformação pelas minhas mãos, ou não, mas uma Cici já formada, eu olho, eu não vejo um homem. Também não vejo uma mulher completa.
Mas é como se fosse uma boneca para eu estar brincando e estar me divertindo, me entretendo. Eu adoro especialmente toda a parte de modificação comportamental. Para mim é sempre tão interessante descobrir quem ou qual é que é o lado feminino nesse servo de joelhos em minha frente. É sempre uma forma de tirar o feminino de dentro para fora e moldar ao meu gosto. E dentro da feminização, assim como todas as formas de categorizar uma pessoa submissa, lembrando que nem todas as cissis são submissas. Nós vimos Sister Hong com um dos seus boys preso e ela fazendo uma dancinha assim que. A minha skin favorita da Sister Hong definitivamente é essa. Onde ela tá performando como uma camponesa com trajes evangélicos dos anos 2000. Ah, Cissis pra mim são sempre isso, é sempre muito entretenimento. Por isso, nem todas as cissis são submissas. Existem várias categorias de cissis. Começando pela minha skin favorita da Sister Hong, obviamente, a Cici Alpha, que é a Cici dominante. Que ela tá ali pra pisar. Existem também, além da Cici Alpha, ou seja, Cici dominante, também existem Cici Maids, que são as empregadinhas cujo propósito é estar servindo a sua mistress ou seu mestre. Eu confesso que eu adoro as roupinhas das Cici Maids. É tão bonitinha, especialmente quando tem as orelhinhas coelhinha e quando elas se põem de quatro pra estar limpando o chão. Aparece um pomponzinho no rabinho. Eu acho tão cute. Também temos as Baby Sissies, que são as Sissies que se comportam de forma mais infantilizada, digamos assim, onde existe também, além da feminização, um fator todo de regressão de idade. E é sempre muito engraçado educar as minhas babies de acordo com como a mamãe quer que elas sejam. Por isso é muito interessante cuidar das minhas princesinhas. Em tópico de princesa também temos aquelas cissis que beiram drag queens. E por favor, não vamos confundir cissis com drag queens. Drag queen é uma arte. Enquanto cissis ou crossdressers, e eu sei que se você diz crossdresser, você tem mais de 40 anos, se vestem de uma forma feminina e se comportam de uma forma feminina porque tem prazer sexual nisso, enquanto drag queens fazem pela arte, pelo entretenimento. Por isso, não confunda as duas coisas, porque não são mutuamente exclusivas. Nem todas as drag queens gostam de estar interagindo sexualmente enquanto estão montadas, sendo que muitas delas têm um grande limite em relação a isso. Por isso, as minhas princesinhas, elas têm todo o nível de produção de uma drag queen, o que eu acho absolutamente fantástico. Mas estão ali para estar me servindo e me entretendo de uma forma que beira a arte, mas com
um toquinho de spiciness. Temos também as cisses 24/7, onde elas passam 24 horas, 7 dias por semana ou algo parecido dentro de uma realidade diária e constante, onde elas estão vivendo, seja só num lugar seguro para isso ou até mesmo dentro da sociedade, onde são cissis, mas que continuam se identificando com o gênero masculino. E eu consigo entender que, especialmente quando a gente fala sobre cissis 24/7, existe sim uma possibilidade dela perceber, eventualmente, em algum momento, dentro do fetiche, que não é apenas uma questão de tesão. Viver dentro de uma dinâmica não é suficiente, e que é realmente uma questão de ser uma mulher e não só se comportar como uma para gratificação sexual. Por isso, é um processo muito interessante de se acompanhar e de fazer parte dessa descoberta toda. E shout out para todas as minhas bonequinhas que começaram aqui como minhas cissis e que hoje são mulheres completas que vivem em sociedade como mulheres. Portanto, até agora já aprendeste? Drag queen não é o mesmo que cissi, que é a mesma coisa que crossdresser, mas que não é o mesmo que uma mulher trans. Por isso, não volte a confundir. O meu primeiro contato com feminização foi através da minha própria sister home. A minha sister home se chama Samantha e quando eu tinha os meus 18 e 19 anos, eu tava num aplicativo de dating para mulheres, se relacionando com mulheres, e recebo uma mensagem de uma mina com umas fotos assim estranhas, que não parecia assim um Photoshop circa 2013 estranho. Mas eu abri a mensagem na mesma e lá ela explicava que ela era uma crossdresser e que na realidade era um homem vestido de mulher procurando se relacionar com mulheres. E eu fiquei tipo, girl, get out of here. Se você fosse uma mulher trans, tudo bem, mas não é o caso. Tipo, what are you doing here? E não fiquei minimamente interessada de uma forma romântica ou sexual, mas nos tornamos amigas porque eu fiquei muito intrigada. Porque nunca tinha se passado nos meus 18 e 19 anos de existência até a altura que fosse possível. E ao longo dos anos eu fui acompanhando todas as aventuras que a Samantha tinha e fui percebendo que era uma coisa que me interessava bastante. Não necessariamente de uma forma erótica, mas sim de uma forma psicológica, porque todos os níveis e a forma como ela se entregava para aquilo, e as roupas, e a vivência, o quão feliz e completa Samantha estava. Foi algo que me deixou muito interessada e eventualmente eu comecei a explorar na minha própria vida. E a minha primeira Cici foi uma Cici de feminização forçada. Ela queria ser obrigada a ser uma Cici. E eu não consigo lembrar exatamente o que eu fiz com ela e as formas como eu obriguei ela a ser uma mulherzinha pra mim. Mas
foi muito divertido. E se não fosse a minha própria sister home, que estava numa app de relacionamentos para mulheres, com mulheres, infiltrada com uma peruca, uma maquiagem mais bem feita, eu diria. E possivelmente com roupas mais bonitas também. Um, Depois de tantos anos montando, construindo e dando a luz a tantas cissis, eu tenho que dizer que é dos meus fetiches favoritos, e por mais que não me traga necessariamente o ato da feminização em si, mas sim, óbvio, englobando outros fetiches que tenham mais a presença erótica da coisa, mas para mim feminização continua sendo uma forma de honrar o sagrado feminino que eu tenho em mim. E é muito curioso conseguir ver todas as opiniões diversas se alastrando depois desse escândalo internacional, onde tantos homens foram parar na internet chorando porque tinham sido expostos. E a exposição toda, a gravação não consentida, óbvio, não é algo que eu apoio de todo, mas é muito interessante ver como algo que para mim é tão normal e cotidiano chocou tantas pessoas, especialmente na parte toda de que homens supostamente héteros aceitaram na mesma se relacionar com um homem de peruca e roupas femininas e uma produção que, assim, se a Sister Hong fosse minha e ela se apresentasse daquela forma pra... Não, ela tinha que melhorar aquele nível de produção que, pra mim, pra Mistress Kaizen, eu espero mais das minhas cissis. Eu espero um nível de produção bem melhor, mas eu consigo perceber que chocou muitas mulheres, especialmente mulheres heterossexuais, como que é possível, e o choque todo das doromeiras de plantão, com a qualidade daqueles homens, todos com minhoquinha, mas de fato gostosos e bonitos, e babes. O que vocês não percebem é que um homem bonito não é o mesmo que uma mulher bonita. Uma mulher vai ter critérios de seleção sempre, seja para estar se relacionando romanticamente ou sexualmente com alguém. Sempre vão ter critérios. Agora, um homem, ele só tá literalmente buscando um buraco enfiando a minhoquinha dele. Ele só quer algo fácil, especialmente em relação ao caso todo da Sister Hong, de uma forma barata também. Acabou sendo um trabalho sexual que, por mais que, óbvio, essas frutas e hortaliças todas custem mais na China do que para nós aqui em Portugal, e eu entendo que é considerado, sim, um artigo de luxo por aqueles lados de lá, acabou sendo usado como uma moeda de troca para um ato sexual, e para mim, em nenhum momento eu fiquei surpreendida por isso. Especialmente porque eu já tive várias vezes, especialmente mais recentemente, casos onde homens héteros acabam engajando em atividades homossexuais porque eu mandei. E biforçado é um fetiche tão grande, o que me deixa sempre muito curiosa, porque por mais que tenha a parte toda do fetiche do consentimento não consensual, onde existe todo um apelo erótico para ser forçado a determinado ato, assim como existe a parte toda da feminização forçada, que é muito chamativa. Existe também a parte toda do biforçado, porque, por um lado, de novo, a parte do consentimento não consensual, mas, por outro lado, tira o peso todo da escolha,
Porque se você está sendo forçada a alguma coisa, não é tua escolha, por mais que você tenha vindo até mim e que não esteja mencionando a tua palavra de segurança de todo. E foi assim que eu coloquei 2 escravos meus para serem minhas cissis e estarem sendo namoradinhas uma da outra. 2 homens que nunca tinham tido nenhum tipo de contato sexual com outro homem. E todas as vezes que eu tenho elas duas juntas é sempre muito divertido para mim e para elas, que sempre saem com um questionamento de como foi que eu repeti isso mais uma vez. Pensando, oh meu Deus, eu nem sequer me sinto atraída por homens. Como é que eu gozei assim? Às vezes o tesão está ali. E eu sinto que com homens, especialmente, não existe muito critério de seleção quando o tesão tá batendo firme. Por isso, não me choca nem um pouco a quantidade de homens héteros engajando em atos homossexuais, um, porque já estavam lá. E assim, se vocês conhecem o Grindr, se vocês conhecerem o Grindr, vocês não vão ficar nem um bocadinho surpreendidas, porque lá literalmente é oi, tudo bem. Aliás, nem oi, tudo bem, é oi, tem local, álbum partilhado, e já combina e já vai. Por isso, assim, não me surpreende também, galera. Homens bis existem. Por mais que eu compreenda que não é algo tão normalizado quanto a bissexualidade em mulheres na nossa sociedade extremamente patriarcal, machista, um, o que acaba de novo afetando homens também, por causa da imposição de papéis de gênero, o que acaba gerando cisses. Mas não me surpreende nem um pouco. É tesão. E depois, sim, não usaram preservativos, mas se vocês soubessem a quantidade toda de submissos que nem sequer se consideram bissexuais implorando para levar leitinho dentro de um macho superior a eles. E depois, é só sexo. O problema para conseguir um homem é conseguir um homem que queira compromisso contigo. Mas, babe, se você só quiser assim, tá dando uma, é tão fácil. Homens são muito fáceis. Por isso que homens gays vão direto ao assunto, porque são 2 homens lidando com o mesmo grau de facilidade. They are little bitches, they're sluts, e tá tudo certo com isso. Mas, às vezes, quando o tesão tá lá em cima, preservativos não são utilizados. E assim, Sister Hong deveria, na prisão, tá pedindo uns exames de DST, porque eu vou ficar muito surpreendida se ela não apanhou nada com aquela quantidade toda. Por isso, assim, se você é uma Cici que tá com muito fogo, leve em consideração que é necessário pelo menos estar protegendo a tua saúde, porque para ser BDSM é necessário ser são, seguro e consensual. E óbvio, ter ciência de todos os riscos e de tudo aquilo que implica participar de alguma atividade. E também, além disso tudo, não existe PrEP. Por isso, na minha mais sincera opinião, se você é uma pessoa, independente de como você se identifica, de gênero ou dentro do fetiche, se você é uma pessoa sexualmente ativa que tem vários parceiros, PrEP. PrEP existe para alguma coisa. Para isso, basta falar com tua médica de família ou então entrar em contato com o GAT. Pesquisa no Google GAT.
Em Lisboa tem vários pontos. Eles também fazem testagem rápida para HIV, sífilis e hepatite. Por isso, protejam-se, minhas queridas cissis. Quer levar leitinho dentro? Leva leitinho com responsabilidade. PrEP, entretanto, só vai te proteger contra o vírus da HIV, que já é uma senhora incrível proteção, mas cuidado, testem com regularidade, usem proteção sempre que possível e não arrisquem a saúde permanente de vocês por um momento de prazer. E mulheres casadas, todas as vezes que eu vejo caso de uma mulher que encontra uma calcinha no meio das coisas do seu marido, eu sempre me pergunto: será que ele realmente tá traindo ela? Ou é uma sissi? Existe sempre grandes chances da calcinha que você encontrou no meio das coisas do teu marido ser dele. Ou diria dela. E assim, eu entendo que a premissa de um relacionamento é existir confiança. Entretanto, será que é uma decisão inteligente confiar a saúde do teu útero nas mãos de um ser que é biologicamente predisposto a não se importar com as consequências de suas ações nos momentos de tesão intenso? Fica o questionamento. Agora, eu pedi para vocês me mandarem lá no meu Instagram, Confissões de uma Dominatrix, algumas perguntas referentes à feminização. E eu separei algumas para estar respondendo. A primeira, gosta de dar nome às suas cissis? Sim, nem todas as minhas cissis têm um nome. Mas o processo de dar nome para uma cissi é como se fosse um batismo sagrado dentro da nossa dinâmica. É algo que vem no momento certo. Não adianta tentar apressar. É uma honra, é um reconhecimento de que você não é só um objeto para o meu prazer e entretenimento. É mais do que isso. Por isso, o processo de batizar as minhas cissis é algo muito especial para mim. O que acha que é o fator mais comum para nós homens sermos fãs de feminização? Como eu já disse em vários momentos desse episódio, os homens sofrem uma grande repressão com a imposição toda de normas sociais, de papéis de gênero e como que um homem deveria ser e se comportar e tem que agir assim como um macho. E eu acredito que tudo aquilo que é muito reprimido acaba saindo eventualmente de alguma forma como um ato quase que de rebeldia ou de não conformação com a norma. E eu acredito que a feminização se encaixa muito nisso. E óbvio, tem várias vertentes e vários motivos. Às vezes um fetiche surge só porque você tá ali duro num site qualquer procurando por material e de repente se cruza com um vídeo, você já tá lá cheio de tesão e de repente surge um novo interesse. Mas a grande parte das vezes a feminização em si acaba vindo de um lugar de muita repressão e de muitas normas sociais, quase que mesmo como um ato de rebeldia. E às vezes você é uma criança, quer brincar de boneca, não pode por conta de
brinquedo de menina, brinquedo de menino. Os anos passam e agora você é uma boneca e eu brinco contigo. Por isso, existem várias formas de um fetiche surgir, seja por um momento de prazer ou por um momento mais traumático, às vezes por estímulos do subconsciente, às vezes por uma veneração muito intensa do feminino que é extremamente proeminente no que diz respeito à feminização também. Às vezes você vê o feminino como algo superior, mesmo respeitando a supremacia feminina, e quer fazer parte disso também. Por isso existem várias formas, seja pela humilhação de não ser um homem suficiente, mas eu acredito que a raiz principal da razão pela qual a feminização é tão popular é realmente toda a imposição de gênero, a sociedade patriarcal, misógina e a masculinidade frágil que nos aflige. Te dá prazer forçar a feminização? Sim. E quando nós falamos sobre prazer, especialmente dentro do BDSM, nem todo prazer é algo que me deixa com a calcinha molhada. Às vezes o prazer tá na vertente psicológica da coisa. O prazer é muito mais aqui do que aqui. E CNC, consentimento não consensual, que engloba brincadeiras de rapto forçado, até mesmo algumas brincadeiras um pouco mais intensas e violentas, acabam sendo muito interessantes para mim por conta da parte toda psicológica que envolve. E também eu acho muito engraçado ter um servo, uma cícia aos meus pés, implorando para ser forçada a determinado ato. Eu acho absolutamente patético. E sempre me divirto porque é entertaining. Realmente é bastante. Essa pergunta veio de uma das minhas cicis. Há muitas regras para poder chegar a ser uma boa cici. Mais do que regras, existe continuidade. Dia após dia, cumprindo cada uma das minhas tarefas, eventualmente estando completamente rendida aos meus pés. Com o tempo, pode ser que te tornes uma das minhas cicis favoritas, quem sabe? Qual é o inverso da feminização? Seria masculinização. Tenho que dizer que tudo pode ser um fetiche, desde que a gente faça disso um fetiche. E assim, por mais que a minha exposição, democraticamente falando, não chame muitos casos de masculinização, eu tenho um dos meus servos que passou por toda uma transição de gênero, primeiro para não binário e agora para um trans masculino. Transformar ele em um homem não foi necessariamente um fetiche em si, mas eu fiz dele um bom menino. E fazendo toda a parte de tortura genital, aplicando hormônio para fazer ele crescer cada vez mais, implementando regras de treino para desenvolver o corpo dele cada vez mais masculino, exercícios fonoaudiólogos para estar engrossando mais a voz. E óbvio, tudo com recompensas e punições adequadas, com o objetivo de sempre ser o melhor menino para mim. Mas, fora esse caso, eu nunca tive mais nenhuma outra experiência de masculinização, porque não calhou. Mas tudo pode ser feito de uma forma a ser erótica e kinky. E a última pergunta
E a última pergunta é: como é que uma cis encontra uma mulher que goste de estar praticando? E eu diria que a melhor forma de o fazer é sendo aberto e honesto em relação ao teu fetiche. E eu consigo compreender que nem sempre existe espaço ou abertura para conversar ou se abrir, especialmente porque é um fetiche que, dependendo do nível de abertura ou não de mente em relação a fetiches e o entendimento, tanto psicologicamente falando, quanto socialmente de fetiches, eu entendo que não é uma conversa que se dá para ter com absolutamente todas as pessoas dentro de todos os relacionamentos, porque é sim um tópico muito sensível, especialmente porque mexe com aquilo que é mais intrínseco do ser humano dentro da sociedade, além da comunicação aberta em relação aos teus desejos mais profundos, existe também a questão do lugar onde procurar. E se para ti não for um problema, existe sempre a possibilidade de encontrar uma profissional que vai conseguir te orientar da melhor forma possível num ambiente seguro e sem nenhum tipo de julgamento de valores, porque quando você está nas mãos de uma profissional que sabe o que faz, você consegue relaxar suficientemente para conseguir aproveitar a experiência da melhor forma possível e tira também o peso de estar se relacionando com alguém de uma forma que não seja estritamente fetichista ou erótica. Mas também existe a possibilidade de ir, óbvio, em festas fetistas, entrar em apps que sejam próprias para isso, também participar de manchas, estar no Fat Life. Mas a forma mais segura delas, todas na minha mais honesta opinião, é encontrar uma profissional para isso. Para pelo menos te iniciar e te orientar da forma mais responsável e segura possível. E por hoje é tudo. Ou não. E um filme que mostra muito bem as nuances entre feminização fetiche e feminização gênero é A Garota Dinamarquesa. E é um filme muito bonito, que mostra esse processo de uma forma muito respeitosa e é inspirada em fatos reais. E por hoje é tudo. Como recompensa por teres ouvido até o final, se tu és um cis que não me serve ainda, ou apenas com uma curiosidade na feminização, eu quero que vás buscar uma calcinha ou uma cuequinha bem sexy e quero que vistas entre meia hora e 12 horas. Depois eu quero que escrevas como é que essa experiência mudou a tua vida. E se tu és uma Cici que me serve, uma das minhas vagabundas, eu te quero montada completamente, maquiagem, cabelo, lingerie, roupa e talvez sapato também. Te quero engatinhando, miando, feito uma gatinha. Grave e me manda. E por hoje é tudo. Agora vai, garota. Vai aprender a se maquiar melhor e a ser tão visionária como a Cici Hong. Agora vai, desaparece da minha frente.